Fala pessoal, me chamo Gabriel, sou motorista de aplicativo em Belo Horizonte e hoje, nesse vídeo, a gente vai abordar o contrato da Uber. Será que ele é um contrato abusivo ou não? Muitos motoristas me perguntaram, Gabriel, o que você acha desse novo contrato da Uber? Tá? Pessoal, já adianto para vocês, vamos ler e vamos analisar esse contrato em vídeo. Fechou? Então, se vocês gostarem desse conteúdo, deixem um like de vocês, compartilhem para geral e comentem aqui embaixo qual o próximo tipo de vídeo vocês querem que a gente faça. Vocês querem vídeo na prática? Vocês querem vídeo teórico? Vocês querem vídeo sobre o aplicativo em si, como ele funciona, regras, normas? Comentem aí embaixo sugestões de vídeos, beleza? Conto com a ajuda de vocês. Então, vamos que vamos. Se gostou, compartilha para geral e vamos para cima. Vamos lá, pessoal. O que é um contrato? Antes da gente entrar no contrato em si, a gente precisa entender o que é um contrato. Tá? Existem várias formas de contrato. Vamos lá. O contrato, ele nada mais é do que um pacto firmado entre duas pessoas, ou pessoa e empresa, onde essa pessoa e essa empresa estipula ali algumas obrigações e estipula tarefas a serem cumpridas dentro desse contrato. Entendido isso, vamos ao contrato, tá? O contrato da Uber é um contrato firmado onde duas pessoas sentam, conversam, onde a empresa e a pessoa, o prestador de serviço, que somos nós, é um contrato onde você tem o acesso à empresa para poder colocar o que você quer ou não. Vamos lá. Qual é a forma do contrato da Uber? Vamos lá. Na minha opinião, tá? O contrato da Uber, ele é um contrato unilateral. O que é um contrato unilateral? O contrato unilateral é onde apenas uma pessoa ou a empresa decide o que vai ser sobre aquele contrato, tá? Então, para mim, o contrato da Uber é um contrato unilateral. E sim, para mim, também é um contrato abusivo. Mesmo eu gostando do aplicativo, eu acredito sim que é um contrato abusivo. Onde você não pode se expressar aquilo que você quer, onde você não pode colocar opiniões suas nesse contrato e você é obrigado a trabalhar, a aceitar aquele contrato para poder trabalhar. Se você não aceitar, você não trabalha. É básico, então é um contrato unilateral onde ela te força a fazer e assinar aquele contrato. Então vamos lá. No caso do nosso contrato, o contrato do motorista de aplicativo com a empresa Uber, uma empresa de tecnologia, né? É um contrato unilateral onde você assina. Se você não assinou, você não trabalha. Basicamente isso. Entendido isso, vamos lá. O contrato ele pode ser quebrado ou não? Sim, o contrato ele pode ser quebrado ou não. Mas se for quebrado, você não trabalha. E se for quebrado, você é bloqueado do aplicativo. Entendido isso, o que eu posso fazer, Gabriel, para poder, caso eu seja banido, me prevenir do aplicativo? Poder ter os meus direitos judiciais perante a esse contrato que eu assinei sem concordar. Tá? Vamos lá. Primeira coisa, entrar com um advogado de qualidade. Tá? Procura um advogado bom. Esse advogado ele vai entrar com ação judicial contra a Uber. A Uber vai ter que se explicar judicialmente e provar tudo o que ela está falando ali sobre você. Tá? Todo e qualquer contrato, ele pode sim ser quebrado, e além de ser quebrado, ele pode ir para a justiça caso ele seja abusivo, que é o caso do contrato da Uber. Tá? Não li o contrato, vamos ler agora algumas cláusulas, tá? As cláusulas que eu achar que é mais importante para o motorista, a gente vai ler ela aqui com vocês, beleza? E diante disso, a gente vai fazer a nossa análise, beleza? Então, vamos para o contrato. Então vamos lá, pessoal. Já comecei a ler aqui e vamos para o que interessa, tá? Ó, antes da gente entrar na parte 1 das definições, quero ler aqui para vocês, ó. O cliente reconhece e concorda que a Uber é uma
fornecedora de serviços de tecnologia e que não oferece serviço de transporte. A minha opinião, só disso aí, a minha opinião é que sim, a Uber é uma empresa de tecnologia. A Uber não tem carros, tá? A Uber não tem funcionários CLT. Então, ela sim é uma empresa onde ela oferece o motorista o chamado e o motorista presta o serviço de transporte. São duas coisas bem diferentes, tá? Então, sim, a gente, motoristas, presta o serviço de transporte e a Uber presta o serviço de intermediação da corrida. Ao meu ponto de vista, ela está correta nisso, não tem problema nenhum, tá? Então, vamos lá. Que não oferece serviços de transporte, tá? Não opera como transportadora, nem opera como agente para o transporte de passageiros, tá? Ela simplesmente intermedia cliente com cliente, tá? No caso, o cliente dela somos nós e o nosso cliente é o passageiro, tá? Então vamos lá, já entendemos aí que ela é uma empresa onde ela oferece um serviço de intermediação de chamados, tá? Então vamos lá. Nem opera agente para o transporte de passageiros, tampouco possui empregados que fornecem os referidos serviços. Portanto, cliente e o usuário e em nenhum momento será considerada como uma empresa que presta serviços de transporte e ou que tem empregados que prestam tais serviços. Então, Gabriel, mas você não pode concordar que a Uber é uma empresa de transporte. Você tem que concordar que ela é. Não, a Uber não é uma empresa de transporte. Isso é claro, a Uber é um aplicativo, tá? Isso é claro. Não tenho que entrar em detalhes disso. Tá? É só você parar e raciocinar e você vai ver. Vamos pro próximo passo? Então vamos lá. Exemplo. Você apareceu uma oportunidade de você ganhar um dinheiro. Um conhecido seu chegou até você e falou: Gabriel, eu tenho esse celular e ele quebrou a tela. Você sabe quem conserta? E você fala: poxa, sim, você quer deixar comigo e eu conserto e você me paga? Beleza, você pega esse serviço, você não faz esse tipo de serviço e você intermedia esse serviço com outra pessoa qualificada para poder fazer esse tipo de serviço. Então quer dizer que você é o atuador, você é o prestador de serviço de assistência técnica? Não, você não é. Você apenas intermediou o conserto do telefone com o assistente técnico do telefone. O cara consertou o telefone, você passou o serviço mais caro, ganhou o seu lucro, pagou o assistente técnico e assim se fez. Então, não, a Uber não é uma empresa de transporte de passageiros. Ela não é. Tá? Ela é sim um intermediador de chamada. 3. Empresa significa a pessoa jurídica organizada em formato de sociedade ou outra forma admitida em direito, como na forma de microempreendedor individual, cuja atividade é a prestação de serviços de transporte no caso do microempreendedor individual, e a empresa atuará como um motorista parceiro e, nos demais casos, poderá atuar apenas como parte contratante deste contrato e responsável pelos motoristas da empresa. O termo empresa não se refere e nem deve ser usado em relação a Uber. Então vamos lá. Entendido isso, até então, nada demais. Mas aqui chegou um ponto aqui, onde eu estava lendo aqui, eu achei 2.3.
Relação do cliente com os usuários. O cliente reconhece e aceita que a prestação de serviços de transporte pelo cliente aos usuários cria uma relação comercial legal e direta entre o cliente e o usuário, da qual a Uber não é parte. Aqui eu já não concordo. A Uber realmente não é parte disso? Sim, ela é parte. Se ela intermedia o usuário e ao cliente, como ela se refere a nós motoristas, ela sim está fazendo parte disso. Tá? Então aqui ela tira o dela da reta. Sim, ela tira o dela da reta. E isso eu já não concordo. Eu acho sim que é parte disso. Tá? Não venha me dizer que não é parte, porque é sim, se você está intermediando, você tem que ser responsável pelos seus atos. Tá? Então, presta atenção um pouquinho nesse contrato, dona Uber. Será mesmo? Será mesmo que vocês não fazem parte disso? Beleza, então vamos seguir em frente. 2.3 ainda. Na medida permitida em lei, a Uber não se responsabiliza perante o usuário por qualquer ato ou omissão do cliente ou por qualquer veículo. O cliente assumirá a responsabilidade exclusiva por qualquer obrigação ou responsabilidade perante os usuários ou terceiros que possam surgir de sua prestação de serviços de transporte. O cliente reconhece e aceita que ele é o único responsável por tomar as precauções razoáveis e adequadas, incluindo a contratação e manutenção de seguros adequados que atendam aos requisitos de toda a legislação aplicável. Em relação a qualquer ato ou omissão de um usuário ou de terceiros. Os recursos de segurança desenvolvidos pela Uber e disponibilizados no aplicativo de motoristas visam apenas a contribuir para a segurança do cliente ao realizar viagens, mas não representam uma garantia por parte da Uber acerca da segurança, sendo que essa garantia fica desde já expressamente excluída. Mais uma parte de um contrato abusivo, tá? Sim, a Uber ela não é responsável pelos nossos carros, a Uber não tem que ser responsável pelos seguros, mas a Uber sim tem que ser responsável pelos usuários, como ela diz, que eles trazem até nós. Ela sim tem que ser responsável por aquilo. Tá? Então, motorista, se aconteceu algo com você, você foi roubado, aconteceu alguma coisa, você teve problema com o passageiro, a Uber nem sequer te deu atenção, nem sequer te ouviu, procura um advogado de qualidade, tá? Vá e tome todas as medidas necessárias judicial contra a empresa, tá? Isso aqui sim é abusivo. Aqui a gente já entra para a parte dos preços. Tá? Não vamos entrar muito nesse detalhe, mas vamos trazer aqui algumas informações bem legais que vocês precisam saber. Tá? Preço antecipado. A Uber poderá oferecer uma opção de produto que permite que um usuário concorde com o preço de valor fixo. O valor que aparecer ali vai ser esse que você vai receber. É isso que diz aqui. Tá? E você, motorista, o próprio contrato já diz, vocês têm que concordar. Se você concordou com aquele valor, você vai ter que ir por aquele valor. Então, faça a corrida que for melhor para você. Faça a corrida que for mais rentável. Não faça qualquer corrida. Tá? Então, vamos lá, vamos continuar. Valor fixo para um determinado serviço de transportes fornecido pelo cliente, no caso, nós motoristas. Que este preço de valor fixo é comunicado por meio do aplicativo móvel, o chamado, quando aparece lá uma viagem, 10 km, 20 reais, 10 km, 15 reais, você aceita ou não, tá? Fica a seu critério. Então vamos lá. Por aplicativo móvel, Uber ao usuário. No momento em que um serviço de transporte é solicitado
preço antecipado e para fins de clareza, o termo preço antecipado. Isso quer dizer que você sabe o valor que você vai receber antes de prestar aquele serviço. Então, se você faz corrida ruim, é porque você quer. Tá? Se você pega corrida com preço ruim, é porque você quer. Será equivalente a preço. Peraí. Ah, tá. E para fins de clareza, o preço antecipado será equivalente a preço neste contrato, exceto quando indicado especificamente em contrato. Beleza? Então, entendido? No caso, vamos lá. No caso de o cliente fornecer serviços de transportes a usuários usando a opção de preço antecipado, o cliente reconhece e concorda que o preço por cada um desses serviços de transporte será um valor fixo, que será comunicado ao usuário no momento da solicitação dos serviços de transporte e que também será comunicado ao cliente, e o preço também será calculado com base em dados históricos de viagens para produtos da Uber aplicáveis, levando também em consideração vários fatores, tais como hora do dia, tá? Prestem atenção, tá? Aqui é legal. Isso é legal de vocês entenderem. O preço pode modificar. Prestem bastante atenção, rapaziada. O preço pode modificar. Eles falam aqui, ó, no contrato. O preço leva em consideração tais como hora do dia, dia da semana e antiguidade das informações de serviço. Dias da semana e antiguidade das informações de serviços de transportes comparáveis, bem como a existência de uma qualquer demanda excessiva no momento da solicitação do serviço de transporte, em substituição à metodologia estabelecida na cláusula 4.1 deste contrato. A taxa de serviço ou caso de preço antecipado será a mesma que para outros serviços de transporte em seu território, no caso de um usuário mudar seu destino durante a prestação de um serviço de transporte específico pelo cliente, ou se os detalhes do serviço de transporte efetivamente prestados diferirem materialmente ou significativamente dos dados históricos usados para calcular o preço antecipado. O preço antecipado não será mais aplicável e, em vez disso, o cálculo será o preço realizado. O cálculo do preço será realizado conforme previsto na cláusula 4.1. Vamos lá ler a cláusula 4.1. Esse aqui eu já li para vocês, né? Cálculo e preço, repasses de ganhos, tá? Então, entendido isso, rapaziada, a própria Uber falou hora, dia da semana, demanda. Então, prestem atenção e não faça qualquer corrida, beleza? Uma parte importante aqui desse contrato é o pagamento em dinheiro. O pessoal aí causou um rebuliço todo aí, mas não, a Uber não vai deixar de pagar as viagens em dinheiro, tá? Eu já fiz esse teste depois do contrato e a Uber não deixou de pagar a minha corrida, tá? A Uber continuou me pagando, não deixou de me pagar, eu fiz esse teste na prática e eu falo para vocês, ela vai sim pagar se o passageiro não pagar, tá? Então, vamos lá, pagamento em dinheiro. A Uber poderá oferecer ao usuário de transporte no território a opção de efetuar o pagamento em dinheiro pelos serviços de transporte solicitados por meio do aplicativo móvel da Uber ou da plataforma de tecnologia digital. Tararara. E ainda que o cliente tenha nomeado a Uber como seu agente limitado de cobrança para preços pagos por um usuário via cartão, débito, pré-pago, entre outros meios digitais disponibilizados, no caso do cliente fornecer serviço de transporte a usuários usando a opção do preço em dinheiro, do preço pago em dinheiro, o cliente reconhece e concorda que não será necessária a atuação da Uber como agente limitado de cobrança e, em razão disso, concorda com o seguinte: o usuário pagará ao cliente diretamente ao invés de pagar
utilizando o aplicativo móvel da Uber, tá? Móvel da Uber ou a plataforma de tecnologia digital. O cliente será o único responsável pela cobrança do preço pago em dinheiro de cada usuário. Então ela quer dizer, sim, você tem que ser responsável pela cobrança dentro do seu carro, mas quer dizer que ela não vai te pagar? Não, rapaziada, não quer dizer isso, tá? Façam esse teste. Quando o passageiro virar e falar, tem como colocar para a próxima, coisa que a gente sabe que não existe, tem como colocar para a próxima, você fala, olha, eu posso até tentar, mas se a Uber não me pagar, eu não consigo colocar para a próxima para vocês. Tá? E aí eu preciso receber na hora. E aí você conduz, se a pessoa não tiver o dinheiro na hora, você conduz até uma base militar ou você procura uma viatura na rua, tenta resolver o problema, caso a Uber não se responsabilize pelo pagamento em dinheiro. Tá? Então, sim, procura resolver da melhor forma. Se der para colocar, coloca. Se não der, aí você procura uma polícia, uma base comunitária e resolve o seu problema. Tá? Vamos lá. O cliente será o único responsável pela cobrança pré-pago em dinheiro, assim como ficará responsável por fornecer troco correto para cada usuário, caso seja aplicável. O cliente poderá manter o preço pago em dinheiro por sua própria conta e risco. Entretanto, o cliente reconhece e concorda que a taxa de serviço ainda será devida em contrapartida pela utilização do serviço de aplicativo, por você estar utilizando o aplicativo para conseguir trabalhar. Ela vai ainda continuar cobrando a taxa no dinheiro, como ela já faz, como isso já existe há anos. Tá? Então, se você pegou uma viagem em dinheiro, a próxima viagem no cartão, ela vai descontar a taxa da viagem do cartão mais a taxa em dinheiro. Então, você vai ficar devendo um pouco para a plataforma. Então, se você pegou ali uma viagem de R$ 15 no dinheiro total e a Uber vai te pagar 10, você vai ficar devendo 5 para a plataforma. Tá? Então, se você pegou outra viagem de 20, você irá receber apenas 15. Beleza? Porque ela irá debitar os 5 da outra viagem. Tá? Isso é bem prático, na prática todo mundo já sabe, mas só dando uma explicação para poder ficar ciente para vocês. Tá? Risco, entretanto, o cliente concorda que a taxa tal, o cliente será responsável pelo pagamento de todos os tributos existentes no território com relação ao preço pago em dinheiro e à taxa de serviço quando aplicável. A taxa de serviço deverá ser pago a Uber livre de quaisquer impostos aplicáveis. Tá? Para casos de preço pago em dinheiro em que houver necessidade de fornecer troco para o usuário, o cliente poderá, mediante aceitação do usuário, utilizar a opção de fornecer troco automático, troco no aplicativo. É isso que a Uber quer dizer. Então já esquece. Não é opção de colocar para a próxima. É opção de você não tem troco e colocar lá no aplicativo que não tem e o passageiro pagará depois, na outra viagem. Tá? Mas não é o passageiro entender que isso é a ferramenta para você. Essa é uma ferramenta para o motorista que não tem troco. Tá? Então vai chamar um aplicativo, chama quando tiver dinheiro, meu irmão. Então, beleza. Para caso os usuários paguem dinheiro, não houver necessidade de troco, o cliente poderá, mediante aceitação do usuário, utilizar a opção de fornecer troco automático por meio da qual o troco será fornecido ao usuário na forma de créditos acionados à conta do usuário. O usuário também, se você motorista não tem troco, o passageiro pagou ali com a nota alta, você pode falar, posso colocar para você um crédito aqui na plataforma? E aí na hora que você for usar de novo, eles já debitam isso de você. Então você explica ali a situação, você contorna da melhor forma possível para evitar um problema, tá? Repasses e retenções a gente já sabe disso, não tem muito que entrar em detalhe. Mudanças no cálculo de preço, esse aqui é legal, tá? A Uber se reserva o direito de modificar o cálculo do preço a qualquer momento ao seu exclusivo critério, com base em fatores do mercado local, tá?
caso em que a Uber notificará o cliente se tal modificação resultará em mudanças no preço recomendado. Assim, o cliente reconhece e concorda que, ao continuar a usar os serviços da Uber, após quaisquer modificação de cálculo do preço, o cliente se manifesta sua concordância e tais modificações. Ajuste de preço, taxa de serviço, isso aí a gente já sabe. Vamos ler aqui a taxa de serviço, que é bem legal deixar isso aqui claro, tá? Pessoal, o vídeo vai ficar um pouquinho grande, mas não tem problema. Qualquer coisa eu trago a parte 2. Melhor, tá? Se esse vídeo bater 100 likes, pouco, hein? Dá pra gente bater. Se esse vídeo bater 100 likes, eu trago a parte 2 desse contrato, tá? Então vou deixar algumas cláusulas aí pra gente ler depois, beleza? Então deixa o like aí no vídeo, filho de Deus, que tá dando trabalho para poder fazer. E espero que vocês estejam gostando do conteúdo aqui, ó. A gente tá lendo aí o contrato com vocês, ó, ao vivo, não tem edição, não tem nada. Se a gente concordar, a gente vai concordar. Se eu não concordar, eu não vou concordar. E a gente vai bater aí de frente, tá? Taxa de serviço. Em razão de fornecimento dos serviços Uber, o cliente concorda em pagar uma taxa de serviço por cada serviço de transporte prestado usando os serviços da Uber, e qual será calculada como porcentagem de preço, independente de qualquer preço negociado, devida pelos serviços de intermediação, que eu falei no início do vídeo, eles estão falando aqui agora. A Uber, sim, é uma empresa que intermedia esse serviço, né? Intermediação. Contidos nos serviços da Uber. E B, um custo fixo por cada serviço de transporte prestado pelo cliente devido pelos serviços de licenciamento de tecnologia contidos nos serviços da Uber. Taxa de serviço. O custo fixo da taxa de serviço será devido em virtude de mera utilização do serviço da Uber, mesmo em casos em que os usuários ou o cliente cancelem solicitação dos serviços de transporte, após ter sido aceita no aplicativo de motorista. A Uber se reserva o direito de, a seu exclusivo critério, deixar de cobrar o custo da taxa fixa de serviço em determinadas situações, exceto caso seja exigido pela lei aplicável no território do cliente em sentido contrário. Os impostos serão calculados e cobrados sobre o preço, e a Uber calculada a taxa de serviço com base no preço somado aos valores de tais impostos. A Uber se reserva o direito de modificar a forma como a taxa de serviço é cobrada, a qualquer momento, a seu exclusivo critério, com base em fatores do mercado local, desde que a Uber notifique o cliente no caso de tal modificação ao continuar usando os serviços da Uber após tal mudança. O cliente manifesta sua concordância. Para mim não tem nada demais aqui, isso é normal. Vamos lá? Pessoal, o vídeo ficou por aqui, tem muito mais coisa, tá? Aqui a gente já tá na página 13. A gente nem foi muito não, aqui a gente tá na página 13, são 22 páginas, tá? Ó, gostou do vídeo? Deixa o like de vocês, compartilha pra geral, tá? Vamos chegar aí a 100 likes. Chegando a 100 likes, eu trago a parte 2, tá? Desse contrato. E sim, como eu falei com vocês, a minha opinião é um contrato abusivo, porque você não tem o direito de manifestar aquilo que você quer, tá? Você não tem condições que você quer pedir para a empresa. A empresa te coloca aquele contrato, você tem que assinar, porque se você não concordar, você não fica online, tá? Entendido isso? Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram do vídeo, deixa o like de vocês, compartilha para geral. Não se esquece de me seguir lá no Instagram, Gabriel_UberBH. Tamo junto, vamos que vamos. Deus abençoe o dia de vocês, Deus abençoe a semana. E em breve terá muito mais conteúdo na prática para vocês. Fechou? Então vamos que vamos. Acompanhe até aí o final dessa semana, que vai ter um conteúdo bem legal, onde eu vou mostrar aí alguns dias na prática para vocês, tá? Hoje é quinta-feira, 27 de setembro, trazendo esse vídeo para vocês ao vivaço aí. Então, vamos que vamos. Amanhã vai ter vídeo trabalhando na prática. Tô testando aí esses dias uma estratégia nova aí, tá? Então, vamos para cima. Deus abençoe. Tamo junto, é nóis. Valeu!